Olá, eu sou o camponês moderno. E já que a vida medieval não tinha manual, eu vou te mostrar como era na prática. Hoje, o papo é sobre uma lista de 7 truques que os pastores medievais usavam para vencer noites gélidas. Você vai pirar. A gente reclama do frio com aquecedor ligado, né? Com um casaco térmico e até cobertor elétrico. Mas pensa nesses caras, sacou? Pastores medievais, no meio do nada, com o vento cortando. Sem zoeira, eles enfrentavam noites de gelar a alma. Você tem noção do perigo real? É bizarro como a pura necessidade aguça a mente humana, o instinto de sobreviver, de não virar picolé. Isso transforma o ser humano, na moral, em algo inacreditável, quase sobre-humano. A resiliência deles é uma lição. Mas qual será o primeiro truque dessa lista? O mais essencial? Vamos ver se você acerta. E já que eles tinham uma lista de truques para sobreviver ao frio, você pode ter uma lista de canais para te aquecer com conhecimento. Então, se inscreve aí, dá um like e ativa o sininho para não perder nada do camponês moderno. Então, o truque mais essencial, mano, era a coisa mais básica e eficiente, o calor de corpo vivo. Sim, isso aconteceu. Agora vamos falar sobre o tópico número 1, agrupar-se para conservar calor corporal. Os pastores medievais não tinham aquecedor portátil. Eles usavam o que estava disponível na natureza. O próprio rebanho virava um aquecedor. Imagine isso, uma noite de gelar os ossos. O pastor, sem o abrigo de verdade, literalmente se espremia entre suas ovelhas. Ele se deitava ali, no meio do rebanho, para capturar o calor animal. Não era luxo, era pura sobrevivência. Eles dormiam espremidos entre 2 animais. O calor vinha de ambos os lados do corpo. Camadas de roupas ajudavam a segurar essa temperatura. Isso minimizava a exposição da pele ao frio cortante. O solo continuava gelado, claro, mas os animais agiam como aquecedores naturais. Era uma estratégia inteligente contra a hipotermia. O rebanho, que era sua responsabilidade, virava sua fonte de vida. Os pastores também usavam animais menores. Cordeiros ou cães eram enrolados em panos. Eles eram colocados contra o peito ou estômago. Funcionavam como bolsas de água quente centrais. Essa técnica aquecia os órgãos vitais do pastor. Era uma forma de concentrar o calor onde mais importava. Loucura, né? Mas era o que eles tinham. Exércitos medievais e até sobrevivencialistas modernos usam esse mesmo princípio. Eles chamam de coabrigo ou sono compartilhado. A ideia é isolar e conservar o calor limitado disponível. Era uma espécie de triagem contra o frio biológico. O calor dos animais ajudava o pastor a não virar picolé. Isso estabelecia a base da sobrevivência medieval. Eles transformavam o rebanho de um fardo em um recurso vital. A inteligência prática era a chave, porque bom senso é opcional, né, mano? Passando para o número 2, usar capas como abrigo multifuncional. Para esses caras, a capa não era só um item de vestuário, era um kit de sobrevivência completo, um item que valia ouro. Capas de lã grossa sem tratamento eram padrão, elas conservavam o calor mesmo quando molhadas. Algumas eram até impermeabilizadas com gordura animal ou sebo. Isso dava uma proteção extra contra a chuva. O pastor podia enrolar a capa sobre a cabeça e o corpo. Isso criava uma espécie de tenda pessoal. Ele se encolhia ali dentro. Era o suficiente para aguentar chuva ou gelo intenso. Fontes do século XI descrevem essas capas. Eram pesadas e duráveis. Muitas passavam de geração em geração. Tinham um capuz igual a reforçada. Demoravam para secar, sim. E o cheiro? O cheiro era de fumaça, suor e ovelha. Mas na falta de uma tenda de verdade, era a melhor opção. Essa capa era um bivac improvisado. Retinha o calor em um espaço pequeno. Imitava técnicas modernas de abrigo. Mostra a versatilidade de um item simples. A engenhosidade deles era absurda. Adaptavam materiais básicos para múltiplas funções. Contrastava com nossa dependência de equipamentos super tecnológicos. A humanidade errando com confiança. E se você achou esses primeiros itens pesados, curta o vídeo. Deixe um comentário. Qual foi o pior até agora? E se você gosta dessas verdades históricas que eles não contam, assine o canal para não perder os próximos itens. Então aqui estamos no tópico 3, isolar o corpo do solo frio, e ele merece sua atenção. Os pastores medievais tinham um conhecimento instintivo crucial. Eles sabiam que o solo frio era um ladrão de calor, podia te matar. Eles entendiam que a capa mais quente era inútil sem isolamento. O princípio era simples, não é o ar frio que te mata, é o solo frio. O chão sugava o calor do corpo como uma esponja. Então, eles criavam barreiras. Empelhavam feno, folhas secas ou samambaias. Restos de lã não lavada também serviam. Formavam uma camada espessa. Isso criava uma barreira isolante. Às vezes eles faziam um ninho em forma de tigela rasa.
A ideia era ficar deco e conservar o calor. Em meses úmidos, a estratégia mudava um pouquinho. Usavam galhos, cascas de árvore ou fardos de palha, material que não absorvia tanto a umidade. Às vezes esterco era usado sobre a folhagem. Sim, esterco. Era sujo, mas eficaz. Gerava um calor adicional? Pensa nisso aí. O corpo perde mais calor por condução do que pelo ar. Eles simplesmente sabiam disso. Não precisavam de gráficos ou livros científicos. Era observação pura. Essa estratégia era fundamental para a sobrevivência. Combatia a perda de calor por condução, um desafio universal em ambientes frios. Eles usavam materiais naturais e acessíveis, transformavam o que tinham em proteção. Essa compreensão empírica era genial, mesmo sem conhecimento formal. É a prova de que a necessidade realmente aguça a mente. A sobrevivência dependia dessas estratégias rudimentares. Na moral, é real. E acredita, a mente deles não parava de inventar, sempre buscando nova forma de enganar a morte, porque a noite gelada era só o começo dos problemas. 5. Transportar e reutilizar brasas. Aqui estamos na posição 5, transportar e reutilizar brasas. Isso é uma loucura de inteligência. Quando acender fogo novo era difícil, eles conservavam as brasas da fogueira anterior. Usavam fogões rasos, isolados com pedras ou turfa. Isso mantinha o calor por muitas horas. Mas o verdadeiro truque era mover o fogo. Eles pegavam brasas vivas com cuidado, envolviam tudo em musgo seco. Depois, colocavam essa trouxa dentro de bolas de argila, ou usavam cabaças ocas para esse fim. Eram os famosos ovos de fogo. Selavam esses ovos com lã úmida. Isso controlava a queima interna. Esses ovos ardiam por 6 a 12 horas. Forneciam calor constante e portátil. Era como ter um aquecedor de bolso primitivo. Funcionava sem fumaça e de forma segura. Eles também aqueciam pedras nas brasas antes de dormir. Envolviam essas pedras quentes em tecido. Usavam como núcleos radiantes. Colocavam perto das mãos e articulações. Até aqueciam o pão duro para comer. Era calor direto no corpo. Esse processo era silencioso e muito seguro. Podia ser usado sobre uma árvore ou dentro de um quebra-vento improvisado. Não gerava fumaça. Era discreto e eficaz. Uma única brasa era transformada. Virava uma noite inteira de conforto. A paciência era tão vital quanto a chama. A distribuição de calor era uma verdadeira arte. Cada detalhe importava. E se você achou essa engenhosidade impressionante, curta o vídeo. Deixe um comentário. Qual a ideia mais bizarra até agora? E se curte essas verdades históricas brutais, assine o canal. Tem muito mais por vir. 6. Utilizar peles e gordura animal. Agora, o tópico 6. Utilizar peles e gordura animal. Prepare-se porque a higiene não era prioridade. Para proteção extra contra o frio, eles usavam peles de animais. Peles de ovelha, cabra ou cervo. O pelo ficava sempre para dentro. Isso aprisionava o calor do corpo. O lado de couro, mais resistente. Bloqueava o vento cortante e a umidade. Era um isolamento natural e eficaz. Mas a criatividade não parava por aí. Eles extraíam gordura animal, usavam sebo ou banha, esfregavam essa gordura nas capas de lã e também na própria pele exposta. Criavam uma vedação gordurosa, repelia a umidade da chuva e neve, retardava a perda de calor corporal. Essa mistura era pegajosa e mal cheirosa, mas mantinha as pessoas vivas. Às vezes misturavam gordura com cinza ou com pó de casca de árvore. Isso criava uma camada mais durável, permanecia flexível em temperaturas negativas. Pastores escandinavos tinham sua própria técnica. Usavam óleo de peixe em peles de rena. Formava uma crosta protetora. Repelia neve e granizo com eficiência. Uma barreira natural contra o pior inverno. Eles não tinham Gore-Tex moderno, mas tinham química rudimentar. Tinham instinto puro e necessidade. A biologia virava ciência de sobrevivência. Era a inteligência da natureza em ação. 7. Praticar movimento noturno e microchilos. E este mostra a loucura da resistência humana. Permanecer imóvel em ar glacial, isso acelera a perda de calor corporal. Eles sabiam desse perigo. Então, dividiam a noite em intervalos ativos. Não era dormir de verdade. Eram cochilos curtos e enérgicos. Caminhavam pela área do rebanho. Realizavam tarefas simples para se manterem aquecidos.
Separavam lãs das ovelhas, arrumavam pedras soltas no caminho. Faziam isso até a temperatura corporal central subir. A ideia era evitar a hipotermia, sem longas exposições ao sono tradicional. O sangue precisava circular constantemente. A mente precisava ficar alerta ao perigo. Era um repouso ativo, mas vital. Esses microchilos duravam 10 a 15 minutos, sempre em um local protegido do vento. Ofereciam recuperação rápida, sem o risco de congelar no sono profundo. Pesquisas modernas confirmam essa estratégia. A atividade mínima aumenta a temperatura metabólica em até 20%. Eles transformavam uma vigília noturna perigosa, viravam uma série de turnos gerenciáveis. A sobrevivência não era só coragem bruta, era saber transformar lã, terra e biologia em equipamentos de sobrevivência eficazes. Uma lição brutal de resiliência e engenhosidade. E esses foram os 7 truques brutais dos pastores medievais. Depois de tudo isso, fica claro, a resiliência humana sob frio extremo desafia a lógica. Pastores medievais com ovelhas e astúcia transformaram a adversidade em escola de sobrevivência. Impressiona como a pura necessidade aguça a mente. É hilário como a humanidade, séculos depois, tenta reinventar a roda. Ignora que o manual de sobrevivência já foi escrito com sebo e suor. Parece que só aprendemos de verdade quando o gelo corta a pele. A inteligência é ferramenta da pura teimosia. E a gente, com nossos gadgets e apps, ainda reclama do Wi-Fi lento. Talvez tenhamos trocado o medo do frio pela ansiedade digital. Buscamos soluções complexas para problemas que a natureza resolveu, de forma menos cheirosa, mais eficaz, de certeza. Curtiu desvendar essas estratégias brutais? Inscreva-se no Camponês Moderno. Queremos mais segredos históricos que nos fazem repensar o presente. E me diz, qual truque medieval você usaria hoje para aquecer-se numa noite gélida? No fim, a diferença entre passado e presente talvez seja só a quantidade de banho, ou a coragem de admitir que ainda somos muito parecidos, mesmo com todo o conforto. Pense nisso da próxima vez que seu aquecedor falhar.